Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor te ama, querido, Ele não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade e seja salvo. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o reino do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quando nós nos rendemos aos pés da cruz e confessamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Ele nos religa ao Pai. E nós somos adotados como filhos do Deus Altíssimo. Nós recebemos a paternidade de Deus a partir da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é Senhor e Deus, o único e suficiente Salvador. Nele, por Ele são todas as coisas. Que você possa, nesse dia de hoje, estar atento à voz do Senhor, buscando a face do único e suficiente Deus. E não se esqueça, querido, que você tem um advogado. Alguém que vela pela tua alma, que guarda a sua vida, que está com você no seu caminhar. Que apesar de toda circunstância, situação e adversidade que acontecer, Ele é fiel, porque Ele é Senhor e Ele é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra em si, eu gostaria de te pedir, não se esqueça, deixe o seu like é muito importante para nós, ele nos ajuda a ter visibilidade, ele nos dá visibilidade para que nós possamos alcançar mais vidas. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. A palavra de Deus está escrito: ide por todas as nações. Pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é nosso intuito, fazer a vontade do Senhor. E que o Senhor possa reinar sobre a tua casa e sobre a tua vida nessa manhã de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de Mateus, a partir do versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já sabia tudo o que iria acontecer, ele já estava pronto e preparado para tudo que lhe iria suceder. Aqui é o princípio da condenação e da crucificação de Jesus Cristo, como aconteceu, os relatos dos apóstolos dizendo como sucedeu a traição, a prisão e a condenação. Só que Jesus, quando ele vai para o Monte das Oliveiras junto com os seus discípulos, ele separa 3 deles e leva os 3 mais adiante para estar com ele em oração, para estar buscando a face de Deus juntamente com ele. No que ele vai com esses 3 discípulos mais adiante para orar, Judas vai buscar aqueles. Judas já está a caminho com aqueles que haviam de prender. Ele está orando, sabendo, angustiado pela morte, pelo que vai suceder. E ele começa a buscar a Deus e pedir para Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas, contudo, se fizesse a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor prevaleceu. Mas os seus discípulos que estavam com ele, já acostumados com ele, acostumados com a noite, porque eram pescadores, eram homens que trabalhavam durante toda a noite, durante toda a madrugada, porque o serviço deles era feito noturno. Mas naquele dia, a luta espiritual foi tanta que os seus olhos estavam pesados, o seu corpo estava pesado e eles não conseguiram ficar 1 hora acordado orando. E Jesus vem e vê que eles estão dormindo, acorda e diz para eles: olha, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. E muitas das vezes, querido, nós não vigiamos,
nós não estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos guerreando as batalhas do Senhor, mas não estamos vigiando. Vigiando para que não entremos em tentação, vigiando para que da nossa boca não saia palavra de amargura, vigiando para que o nosso pensamento não seja promíscuo, vigiando para que as nossas intenções não sejam maléficas, vigiando para que o mal não entre em nossa vida, em nossa casa. Nós estamos tão atentos a tantas coisas, mas não vigiamos na batalha espiritual. Davi, lembra? Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, não era tempo de descanso, não era tempo de ficar em casa. Davi resolve ficar dentro de casa. Davi resolve descansar, porque ele sabia que ele tinha homens valentes, capazes de guerrear e de fazer com que a batalha fosse ganha. Ele conhecia a capacidade do seu exército, mas não era tempo dele se apartar deles. Ele precisava estar junto, mas ele faz o quê? Ele não vigia, ele fica dentro de casa. E a Bíblia diz que quando ele acorda de tarde e começa a passear pela varanda, ele vê uma mulher formosa se lavando. E essa mulher formosa lhe chama a atenção. E ele manda descobrir quem ela é. E mesmo sabendo quem ela era, e que era uma mulher casada, ele não pensa, ele não vigia, ele manda chamá-la. E quando ela vem, ela se deita com ele. E quando ela se deita com ele, ela é engravida. E o seu pecado começa ali a fermentar e a crescer. Porque além do adultério, além de estar no lugar errado, no momento errado, tomou a decisão errada. Por quê? Porque ele não temeu a lei do Senhor e ele conhecia. Ele temia o Senhor, mas naquele dia a sua carne falou mais alto. O seu desejo falou mais alto. E ele comete adultério. E o seu adultério gera fruto. E ele tenta resolver as coisas do seu jeito. Ele manda que Urias venha. Para que Urias seja engodado e ache que a criança é fruto do relacionamento dele com a mulher. Mas Deus não permite. Para que Davi veja o mal que praticou. Só que ao invés de Davi despertar, Davi comete outro pecado ainda maior. Ele manda que Joabe coloque Urias na frente da batalha, para que seja morto. Querido, muitas das vezes nós estamos assim, nós não vigiamos. E como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo. Nós vamos de uma mentirinha para outra mentira, para outra situação, e quando vemos estamos enredados, enlaçados pelo pecado, vivendo uma vida de destruição. Saímos da luz e voltamos para as trevas. Jesus já havia nos tirado das trevas e nos colocado na sua gloriosa e maravilhosa luz, mas as nossas decisões fizeram com que nós retrocedêssemos do caminho da verdade. Eu quero te dizer que se você está nessa situação ainda há tempo. Há tempo de se arrepender, há tempo de confessar o seu pecado, há tempo de se limpar e se lavar na água do Espírito e pedir ao Senhor misericórdia e se arrepender e sair dessa situação, sair desse embaraço, sair desse mal que está acontecendo à sua volta, na sua casa, na sua família. Há tempo de você retroceder, de fazer as coisas de forma errada e começar a dar ouvidos à palavra de Deus e andar nos princípios da verdade e se voltar para Cristo. O Senhor, querido, Ele é perdoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa alma e Ele sabe que somos falhos, que somos deliberadamente levados a cometer aquilo que desagrada, porque nós somos tendenciosos para o pecado, mas nós não podemos andar na prática do pecado. Se você pôs a tua mão na bandeja, se você saiu dos caminhos do Senhor, se você está abandonando a obra do Senhor, eu quero te dizer, volte-se. Volte-se ainda enquanto é tempo. Volte-se a se consertar, a se lavar, a pedir perdão, a abandonar aquilo que está te afastando da presença do Senhor e a se voltar para o reino dos céus, a se voltar para a palavra do Senhor, a buscar a face do Senhor. Queridos, Jesus não quer que você se perca. Jesus não quer que você
seja tragado pelas obras do inferno. Jesus não quer que você pereça na mão do inimigo, mas Ele quer te dar vida e vida com abundância. Para isso nós temos que estar posicionados em Cristo, voltados a buscar a presença, voltados a buscar a palavra, voltados a buscar a face do Senhor. Há tempo, sim, de retroceder da nossa má conduta, dos nossos maus caminhos e confessarmos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador e nos prostrarmos e adorarmos e buscarmos a face de Cristo e verdadeiramente nos rendermos aos seus pés. Talvez a sua vida estava caminhando na palavra, no caminho do Senhor, mas uma decisão, uma escolha mal feita fez com que você retrocedesse e hoje está no caminho largo, andando de qualquer jeito, fazendo todas as coisas que o inimigo te intenta. Então, que você possa reconhecer que você precisa de Cristo e confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador e voltar e retroceder e se posicionar debaixo das potentes mãos do Senhor e resistir ao diabo, porque ele fugirá de ti. Que nós possamos, nesse dia de hoje, olhar para a nossa vida e vigiar segundo aquilo que está nos sucedendo e orar ao Senhor, pedindo a Ele força, fortaleza e pedindo a Ele que nos guarde, que nos guie pela sua presença, pela sua palavra e nos coloque debaixo das suas potentes mãos e nos mantém lá, para que nós possamos estar no centro da sua vontade, fazendo o seu querer. Que essa palavra seja para o meu e para o teu coração. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos reconhecer que somos fracos. Sem Cristo, nada podemos, nada fazemos, nada somos. Que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Apesar de toda e qualquer situação, em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor é quem nos guarda. Ele é o nosso escudo, a nossa força e a nossa fortaleza. Retroceda, volte-se. Não fique preocupado com humilhação, com vergonha, mas fique preocupado em perecer longe dos caminhos do Senhor e ir para o inferno. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor e nós temos que estar atentos à voz do Espírito. A palavra diz: se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Renda-se aos pés da cruz, confesse o Senhor e volte-se para o caminho. Olhe onde você caiu e volte-se, para que o Senhor tem algo para contigo. E o Senhor te ama, querido, e Ele vai mudar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. Peço a você, continue a meditação nessa palavra. Creia que o Senhor é galardoador dos que o amam, dos que o buscam. E sinta o poder e a presença do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua vida nesse dia de hoje. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID, a propagar o Evangelho da Salvação. Jesus te ama e seja você, nesse dia de hoje, uma bênção.